Oi pessoal, estamos aqui de novo para responder mais perguntas sobre a nossa volta pro Brasil. Até peço desculpa que não teve vídeo semana passada, porque realmente a gente não teve tempo nem de gravar e nem de editar. Então a gente voltou aqui, então sem mais delongas, já sabe, né? Gostou desse vídeo? Curte, comenta, se inscreve no canal, que isso ajuda muito a gente por aqui. Bora pro vídeo. Bora! Então, novamente, estamos com a colinha aqui, né? Porque não dá pra lembrar tudo de cabeça. E vamos responder mais algumas perguntas. Se você não viu a primeira parte do vídeo, eu vou deixar aqui em algum lugar, aqui em cima, pra você ir lá ver. A gente falou bastante sobre questão fiscal, alfândega, declaração de saída do Brasil, planejamento financeiro também, julgamentos. E agora a gente vai falar um pouco das outras perguntas que estão aqui, né? A primeira aqui é: o que você quer mais fazer nos primeiros meses de Brasil? O que a gente já tá fazendo, na verdade, né? Já passou 3 semanas que a gente voltou. Nossa, parece que faz 3 meses. É, pois é. Eu posso começar essa aí, então. Tá. Pra mim, a questão de sair de casa é uma coisa que eu sentia muita falta lá em Londres, porque eu passava muito tempo dentro de casa. Até saía pra andar no bairro e tal, mas aqui os eventos são diferentes, são muito mais sociais, né? Eu tô fazendo bastante esporte. Sempre tem uma coisa espontânea no meio da semana pra ver alguém, pra sair pra comer, pra ver um jogo de futebol. Espontaneidade no geral, né? Esse tipo de coisa, viver a vida um pouco mais espontânea, leve e principalmente mais ativa socialmente, fisicamente e de preferência onde tenha sol. Pra mim, essas 3 primeiras semanas foram agitadas, porém muito leves, assim. Ainda tem algumas coisas que estamos resolvendo, né, de burocracia. Teve que trocar CNH, telefone, banco, o que mais? Entrar no apartamento que a gente tá agora. Só pra contextualizar, a gente tá num apartamento temporário por enquanto. O que mais? Tem que também resolver questões burocráticas lá do Reino Unido, a saída do nosso apartamento de lá. Então, isso daí toma tempo, né? Então, nesses 3, eu sabia que seria assim nos primeiros dias. Mas mesma coisa do Rafa, a gente tá fazendo muitas coisas ao ar livre, mesmo que seja inverno aqui, gente, né? Brasil não tem inverno, né? É isso, a gente tá bem espontâneo, assim, vivendo de forma muito leve, trabalhando, mas ao mesmo tempo tendo um bom equilíbrio emocional, né? Isso tá sendo muito bom pra gente. Próxima pergunta. Essa é interessante. Você percebia desejo dos outros brasileiros de voltar? Tem até uma nota aqui que uma pessoa respondeu: que alegria, estou doida pra voltar. Que foi um comentário que eu recebi. Acho que essa eu posso falar mais, né? Porque eu tenho mais contato no Instagram. Eu já sabia que tinha muita gente que tinha essa vontade, porque eu sempre falei sobre isso nas minhas redes sociais. Mas eu fiquei realmente surpresa com a quantidade de gente que falou, e até um desejo, às vezes, meio enrustido, sabe? Então, é uma coisa que eu fico feliz de estar podendo ajudar e poder falar sobre isso de uma forma mais leve, porque voltar é super possível, gente. Não é como se você estivesse voltando para um lugar horrível, sabe? Eu sei que o Brasil tem defeitos, todo mundo sabe, todo lugar tem, mas aí vale o que você quer de prioridade na sua vida, como que você quer levar a sua vida, a sua rotina, quais são as prioridades pra você e avaliar o que vale a pena, né? Se tem uma coisa que eu aprendi muito nessa vida de 6 anos fora, é que as pessoas são muito individuais, né? Cada um tem o seu lugar no mundo. Tem pessoas que não largam a Inglaterra por nada, assim como tem pessoas que não largam a Alemanha por nada, onde a gente morou também. Tá tudo bem, eu acho que você tem que estar onde você se sente bem mesmo, não tem certo e errado. Mas na média, pelo que eu tô sentindo de você falar e as pessoas que eu entrei em contato, parece que morar fora é tipo comprar um Escort conversível. Lá vem você com as suas coisas aleatórias. São 2 alegrias, quando você sai do Brasil, né, que é tudo novo e tal. E a alegria maior ainda quando você volta e se livra daquilo lá que começou a virar um... O Escort seria quando você compra e depois quando você vende? Exatamente, você compra aquele Escort conversível anos 90, maravilhoso. E a alegria depois quando você vende... Depois quando você vende, você tá mais alegre ainda. Sabe uma coisa que me ajudou muito, assim, me deu um up pra voltar? Por mais que tinha muita gente com esse desejo enrustido, eu também conversei com muitas pessoas que voltaram e que estavam muito bem aqui, se sentindo muito melhor, mais leve, qualidade de vida melhorou. E aí isso me deu um up assim também, me fez muito bem conversar com esse tipo de pessoas. Próxima pergunta: onde vocês vão morar? Essa é fácil. Campinas, a gente... Pelo menos a princípio, né? A gente nunca sabe do futuro. Mas é que pra gente Campinas serve muito bem, porque
onde a gente cresceu, né? Então tem toda a nossa família, rede de amigos aqui, que é super grande. É uma cidade média, né? Grande, média, né? Tipo assim, tem tudo, quase tudo que você acharia numa cidade grande. Quando não tem, São Paulo tá aqui do lado. A vantagem é que as distâncias são super pequenas, né? Você faz tudo em Campinas, sei lá, 15, 20 minutos de carro, sem muito trânsito. O que mais? Tem aeroporto aqui que serve super bem, tanto voo internacional quanto nacional, e quando você quiser viajar pra fora, porque isso é uma questão nossa, né? A gente gosta muito de viajar. Tem Guarulhos, que também não é um bicho de 7 cabeças pra ir, é tranquilo. Você pode ir ou de carro ou de ônibus, tem todo dia, vários horários. Então é uma coisa engraçada, porque eu também sou daqui, né? E eu não tinha essa visão muito de Campinas. Tanto que antes de mudar pra Londres e pra Alemanha, eu tinha muita vontade de morar em São Paulo. Porque eu gosto, né? De ter bastante coisa assim ao seu redor, ter muita coisa pra fazer. Só que depois de ter vivido em Londres, que é uma cidade, né? Uma metrópole, eu perdi essa vontade total. E eu acho que Campinas serve muito bem, assim. É uma cidade bem desenvolvida, é uma cidade... assim, não é super bonita, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que melhorou. Toda vez que a gente vem pra cá, a gente vê muita coisa mais ajeitadinha. Então, pra gente, funciona muito bem morar aqui. É que nem fala, uma vez a gente conheceu uma pessoa de BH, que tava morando em Campinas. Aí ele falava, pô, é uma cidade grande, igual BH assim, a diferença é que eu vou na feira, as pessoas sabem meu nome, os vizinhos sabem meu nome. Então tem esse ar de cidade pequena também. Verdade. Então é o meio termo que a gente acha legal. Próxima, settlement, passaporte britânico, manter as portas abertas para voltar. Qual que era o nosso visto? Dica de pegar o visto, sponsorship, né? O visto de... Tudo relacionado à burocracia de como morar lá e se a gente conseguiria voltar. Vamos começar a falar do settlement. Para quem não sabe, settlement é um dos vistos que tem no Reino Unido. Depois que o Reino Unido saiu da União Europeia, eles fizeram esse esquema de pre-settlement e o settlement. O pre-settlement era para quem era europeu ou família de europeu, que é o meu caso, estava há menos de 5 anos no Reino Unido, então trocou o visto, né? E ficou com esse pre-settlement. Só que como a gente viveu praticamente 5 anos lá, a gente pode aplicar para o settlement, que é basicamente um visto permanente. Eu falo permanente com aspas porque ele tem várias regras e exceções. Ele dura por um certo tempo caso você não volte para o Reino Unido. E a gente pegou o settlement antes de voltar, né? A gente conseguiu por conta de tempo de ter morado lá. E é isso, né? Ele tem algumas regras. No nosso caso, a gente teria que voltar em até 5 anos para o Reino Unido para não perder o status. O que é bastante tempo, é bom porque isso deixa uma certa porta aberta caso a gente queira voltar. Mas ele varia. Tem para pessoas, depende. Se ela for com visto de trabalho, eu acho que a regra é diferente. Eu acho que é menos tempo que você pode ficar fora. Então, varia muito de pessoa para pessoa, né? De caso para caso, eu quero dizer. Quer falar alguma coisa do settlement? Não, você explicou tudo. Acho que é isso, né? Do passaporte, eu posso falar que, assim, a gente poderia, talvez, pegar se a gente ficasse mais 1 ano e meio. Mas, além de não ser certo, né, pode ser recusado, ter um custo alto, eu não tava afim de ficar mais 1 ano e meio lá. Nem eu. Já tava no limite, assim, então... não pegamos. Não era uma prioridade pra gente, e mesmo a questão dos benefícios do passaporte, a gente já tem o europeu, que pra gente deixa muitas portas abertas pra várias coisas, então não era algo que era uma prioridade pra gente. E manter portas abertas, já explicamos, né? A gente tem a cidadania italiana, tem o visto, então a gente tá não só com a Inglaterra, a gente deixou portas abertas pra viver em outros lugares também. Aí, dica de pegar patrocínio pro visto, né, e qual era o nosso visto. Como a gente entrou lá antes do Brexit, a gente, por eu ter o passaporte europeu, eu só precisava de um trabalho, assim, a burocracia era muito baixa. Hoje em dia isso não acontece mais, então, mas é bom no geral, porque brasileiro, hoje, assim, antigamente o passaporte europeu passava à frente. Hoje, se você não tem passaporte europeu, você está no mesmo nível, assim. Então a competição é um pouco mais justa, né, no sentido global. Do ponto de vista de quem tem passaporte europeu e quem não tem, né? A dica para pegar patrocínio para o visto é procurar por empresas que patrocinam o visto. E depois do Brexit, como ficou difícil, né, pegar mão de obra, eles precisam, mais empresas começaram... acho que um lado, talvez o único que eu consigo pensar positivo do Brexit, é que mais empresas começaram a patrocinar visto, né? Então acho que o NHS hoje em dia patrocina para fono, para médico. Eu lembro que antes de entrar no NHS, eu tentei pegar um visto antes, porque a gente queria tentar ir pelo meu lado, não pelo dele. E eles davam muito mais prioridade para o europeu.
Aí, depois, enquanto eu tava já trabalhando lá, né, e se você me segue aqui há mais tempo, sabe que eu trabalhava na NHS, a gente conseguiu vários vistos para várias pessoas, então fica a dica, sabe? Se você quer, claro, tem algumas regras, você tem que falar a língua, você tem que ter a empresa que pague o patrocínio para você. Eu acho que eles chamam de skilled worker, né? Tipo assim, trabalhador qualificado. Sua profissão tem que estar nessa lista. Mas assim, de verdade, é o que eu ouço. Eu nunca li muito sobre o patrocínio de visto como ficou hoje em dia. É mais ou menos isso. Então, se você tem uma profissão aí que talvez esteja nessa lista de qualificados, você talvez consiga, né? Fica de olho no LinkedIn, lá tem bastante vaga. Eu acho que é uma ótima oportunidade ter essa experiência morando e trabalhando fora. O que mais pesou na hora de voltar, como a gente se sentiu, e até teve a declaração de alguma ou mais pessoas de falar que tem medo de estar perdendo tempo. É bem pesado isso, porque foi uma coisa que pegou muito pra mim, começou comigo, depois foi pro Rafa. Eu não sinto que eu tava perdendo tempo, mas eu tava deixando de viver coisas muito importantes aqui. Significam muito pra mim e era uma prioridade pra mim. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do meu irmão. O meu irmão, ele se formou na escola, ele entrou no trabalho, ele conquistou várias coisas e eu não estava aqui, perto dele, junto nesses momentos. Então, praticamente ele cresceu, virou um homem, sem eu estar aqui. Isso pegava muito pra mim. Mas não só o meu irmão é só um exemplo. Perdemos muitos momentos, né? Alguns casamentos, aniversários, até quando seu avô faleceu também. Isso pegou com certeza muito. Uma coisa que eu até ficava pensando assim, que tipo, se eu perdesse alguém, eu lembro que eu pensava, nossa, eu vou voltar na mesma hora pro Brasil. Claro que não vivenciei isso na pele pra falar, mas eu acho que eu voltaria. E aí eu fiquei pensando, nossa, que bizarro isso, eu voltaria se eu perdesse alguém. Por que então eu não volto pra viver momentos com as pessoas? Tipo, isso é muito pesado, sabe? Mas eu sei que, tipo, as realidades são diferentes, eu não quero também estar aqui falando e às vezes você nem tem como voltar agora e eu tô falando isso e aí bate um super baque na sua cabeça, sabe? Mas isso foi uma coisa que passou na nossa cabeça, né? Mas além dessa parte emocional, já tava chegando a hora, sabe? A gente, quando saiu do Brasil, a gente queria ficar só um tempinho, a gente queria ficar só um ano. E no fim a gente ficou 6. Eu não sei, a gente não tinha mais muito pra onde ir, né, Rafa? Eu queria falar, tipo assim, uma coisa é você ficar 2, 3 anos, você perde algumas coisas, mas tipo, não muito, né? Aí depois dos 5, 6, você começa a falar, pô, perdi uma fase longa, né? Eu quero continuar perdendo por mais tempo, né? E é o que você falou, aquele começo onde tudo é novidade, onde você tá aprendendo coisa, aprendendo a língua, aprendendo a cultura, se qualificando, né, tendo experiência de trabalho que é relevante, é super legal. Mas depois de um tempo, você começa a ficar num certo, né, estabiliza, assim. E aí, pra muita gente, eu vejo que, às vezes, o que prende a pessoa lá é uma coisa boba. Às vezes eu tenho um salário. Não é bobo, mas assim, é um salário. A única coisa que te prende lá é o dinheiro. Ou então, te prende porque você quer ter o passaporte britânico. Então a pessoa fica lá, carregando dia a dia aquela cruz lá, só pra ter um dia um passaporte. Aí voltar pro Brasil, às vezes nunca mais se muda de novo pra Inglaterra. Ou às vezes eu já vi casos, eu vou ficar aqui 10 anos pra conseguir a aposentadoria, tipo o INSS do Reino Unido, né? A pessoa tava lá há 6. Então vai arrastar mais 4 anos só pra conseguir isso aí. E então, assim, uma coisa que eu acho que engana muito também é o poder de compra. Realmente, eu até fazer um quadro no meu Instagram sobre o poder de compra. O poder de compra na Inglaterra é melhor. É um fato. Só que assim, lá também você paga muito imposto. E o custo de vida, principalmente nessa fase final que a gente tava lá, aumentou muito. Então, às vezes, eu acho que é um pouco ilusório, sabe? Eu acho que isso cresce muito os olhos dos brasileiros, porque, realmente, aqui no Brasil você não tem tanta facilidade quanto lá. E aí você fica muito preso a essa ideia do poder de compra. Só que, e as outras áreas da sua vida, sabe? Fala-se muito de qualidade de vida no exterior. Tem muitos pontos que eu acho que realmente melhoram muito a sua qualidade de vida. Mas nesse finalzinho, eu nem me sentia mais segura lá. O Rafa foi assaltado. Tentaram entrar na nossa casa. Não assim, tentar entrar na nossa casa de assaltar. Mas tipo assim, a gente morava no térreo. E direto, às vezes a gente ia lá e tentava abrir a porta. Isso era muito chato, sabe, gente? Então esse sentimento de nem se sentir mais seguro, assim, eu tava tendo. De poder de compra também não. Não tava mais a mesma coisa. Eu fui assaltado uma vez, eu fui uma vez cercado por um grupo de gente com balaclava, tipo, ameaçando, assim. E eles sempre andam com faca, que por sorte não deu em nada. Eu presenciei mais 2 assaltos.
Tipo, tudo na região que a gente morava, que era teoricamente um bairro bom. Muito assim. tranquilo. Obviamente, a gente sabe que o Brasil não é seguro. Na prática, a segurança não estava sendo um fator, como fala, diferencial para morar lá. Mas, exato. Acho que você colocou muito bem. Eu me vi numa vida que eu não queria mais levar. E o Rafa, a mesma coisa. Aí a gente se uniu, conversou, falou, não, como que a gente pode fazer para mudar isso? Então, como esse sempre foi um plano desde lá do início, tudo fluiu muito bem, né? Foi o ano passado, assim, que bateu para mim, pelo menos. No 5º ano, né? Quando completou o 6º, voltou. Isso. Mas é isso, gente. A gente não é dono da razão, sempre falo isso, né? Porque cada coisa é muito diferente. A gente tá abrindo aqui nosso coração, falando da nossa experiência. Espero que, tipo assim, algumas pessoas se identifiquem, às vezes seja aquela, como fala, aquela chamada pra acordar e tomar uma ação, né? Ou então às vezes você vai achar que o que a gente tá falando não tem nada a ver com a sua vida e vai achar apenas interessante, mas já tá ótimo. Mas já tá ótimo. Mas enfim, conta aqui pra gente o que vocês acham. E acho que é sempre legal a gente ter essa troca saudável. A gente não precisa concordar em tudo, mas é interessante a gente ouvir diferentes pontos de vista. E é isso, acho que a gente completou, né, a série de perguntas, pelo menos que fizeram. Se você tiver mais perguntas, pode fazer aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de responder. Então, até o próximo vídeo e até mais. Tchau.